Graça e paz, amados. Pastor Mário Lima, amém. Passando aí, você que vai estar conosco aí, se já está inscrito, se não fez a sua inscrição ainda, aperta aí inscrever, toca no sininho, amém. Você vai receber todas as informações da Igreja Paz do Vale aqui por esse canal do YouTube, ok? TV Paz do Vale aqui, vai estar em todo mês de abril agora. Nós vamos estar falando sobre a carta aos Gálatas, ok? Paulo escreve essa carta, amém, em um momento especial da igreja, né, um momento crítico, e por ser uma das mais antigas cartas, né, de Paulo, traz para nós hoje um tema muito atual, muito importante, muito rico, amém? Então nós vamos estudar no mês de abril sobre aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ok? Aleluia. Essas igrejas foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, amém? Dali da parte da Galácia, são 4 cidades, e Paulo ali vai estabelecer igrejas, ok? Paulo deixa a igreja estabelecida ali em sua primeira viagem, só que tem um detalhe. Quando Paulo ele sai da cidade, ele planta suas igrejas e ele continua no campo missionário, não é? Na sua saída, chegam alguns pregadores, acredite nisso, alguns pregadores despregando tudo que Paulo havia pregado, ok? Vamos falar sobre isso, para você ter ideia da importância e da atualidade da carta aos Gálatas para os nossos dias. Martinho Lutero se inspirou na carta aos Gálatas para dar início à ideia da reforma, amém? E anos depois, John Wesley, lendo a introdução aos Gálatas de Martinho Lutero, se converte ao cristianismo. Só para você ter ideia da importância que é essa carta, amém? Vamos usar como base John Stott, nós vamos usar como base Reverendo Hernando Dias Lopes, né? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos estar falando, tá ok? Então a carta aos Gálatas ela começa da seguinte forma: Paulo ele vai começar a carta colocando em primeiro lugar quem ele é em Deus, quem ele é em Cristo. E ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, não ungido por homens, mas chamado e ungido por Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Porque Paulo começa a falar desse tom com essa igreja? É porque a pregação do evangelho estava em risco. A pregação do evangelho estava em xeque. Então Paulo começa mostrando a sua autoridade, dizendo: eu sou um apóstolo, eu não sou um impostor. Eu não me auto-intitulei, foi Jesus que me chamou. Amém? Porque o nome apóstolo naquela época não era comum. Não era como você chamar um irmão, irmã, obreiro, obreira. Não. O nome apóstolo trazia o peso da igreja de Jerusalém. O nome apóstolo trazia muito mais responsabilidade a quem usava esse nome. E Paulo estava dizendo, justamente começando a sua carta, relembrando aos irmãos que ele não era fruto de vontade humana. Ele era escolhido por Deus para fazer aquele trabalho. Então ele era o apóstolo Paulo. Amém? Ou seja, ele tinha autoridade para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então essa é a primeira ideia de Paulo aqui. Paulo, ele vai dizer dessa forma: Paulo, apóstolo. E note que em algumas cartas de Paulo, ele não vai usar esse nome apóstolo. Ele vai dizer Paulo, o amigo, Paulo, o velho, ok? Por quê? Porque para algumas pessoas, você não precisa mostrar quem você é. Ela já sabe. Mas tem outras pessoas que elas necessitam emocionalmente e moralmente de saber quem você é em Deus. Então Paulo está dizendo para essa igreja quem ele é em Deus. Ele é o apóstolo Paulo, ok? Então ele começa essa carta aqui, dizendo que ele foi escolhido por Jesus Cristo, né? E por Deus o Pai.
Então ele traz aí o querer e o efetuar. Tá ok? Então vamos lá. No verso número 2, Paulo está dizendo assim, ó, e todos os irmãos que estão comigo, mostrando que Paulo não está só. Paulo não está só. Só que em nenhum momento Paulo coloca em pé de igualdade os irmãos que estão com ele. Tem muitos irmãos comigo, mas eu sou o apóstolo Paulo. Ok? Tá dando para entender então? E aí depois ele vai falar acerca da saudação costumeira, que é a fonte de salvação. Graça e paz. Tá ok? Então, Paulo começa a carta dando meio que uma carteirada nos irmãos. Ok? Isso é nítido. Paulo vai dizer quem o chamou. A ideia da sua chamada não é humana, não é religiosa. Veio da vontade de Deus, do coração de Deus em Jesus Cristo. Tá certo? E aqui Paulo agora começa a falar sobre o fruto da salvação. Graça e paz. Esse é o fruto da salvação. Graça, amém? Alvo de salvação. Paz, fruto da salvação. Tá certo? Então estamos aí. Ele vai falar sobre, no capítulo 1, essa é a introdução da carta que Paulo vai dar. Havia pessoas que tinham cartas para chegar em algumas igrejas e Paulo era o fundador delas. Tá ok? Então, para você ter ideia disso aí, nós vamos ficar por aqui hoje nessa introdução. Essa introdução é para que você entenda como se inicia a carta aos Gálatas, amém? Onde ela foi gerada, por quem ela foi gerada e por que o motivo de Paulo escrever essa carta. Então, Paulo está escrevendo uma carta porque na sua ausência aparecem alguns pregadores legalistas, amém? Dizendo que o evangelho que Paulo havia pregado ali não era o suficiente para a salvação. Tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.